Fico aqui fazendo um exercício que nem sei se vocês consideram apropriado, e sem o objetivo também de fulanizar, afinal de contas é uma questão de Estado, é algo muito mais grave, né? A gente está falando de possível descaso, para dizer o mínimo, de um governo em relação à segurança de um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, algo gravíssimo, mas... Olhando para os personagens, se a gente invertesse os nomes, se fosse uma gestão republicana e um candidato democrata sendo alvo de 2 atentados ou 2 tentativas de assassinato em um intervalo tão curto de tempo, eu fico me perguntando aqui qual seria a repercussão disso, se não seria muito maior do que essa que a gente está vendo. É um caso gravíssimo, é uma coisa extremamente relevante, por muito pouco não deixou de ser atentado e não entrou para essa estatística macabra a que a Ana fez referência. Será, Fiuza, que dá para fazer essa comparação e tentar trocar as fichinhas, trocar os nomes e a gente não veria uma reação muito diferente, embora, e aí seja importante essa ressalva, no caso da campanha republicana, a gente não está vendo essa retórica bélica e violenta que a Ana fez referência no início, né? Não tem ninguém a todo momento falando que a Kamala Harris seria um mal para a humanidade, que ela deve ser exterminada, liquidada, que ela é um risco à democracia americana. Nada disso. O candidato republicano, sim, está sendo alvo dessa campanha que parece ter sido o estopim para as 2 tentativas de assassinato. Mas será que se invertessem os papéis, a gente não veria um cenário diferente, talvez, Fiuza? Esse cenário é assustador, Vitor. Esse painel que você acabou de compor, principalmente em relação ao ambiente que sobrevém a primeira tentativa de assassinato contra o Trump em 13 de julho, que nós estávamos na Oeste e coincidentemente, eu estava recebendo a visita da Ana e nós, como ela já falou, passamos 4 horas e meia tratando daquele acontecimento dramático em cima do lance, e já ali absolutamente chocados, perplexos, com uma tentativa, que é um negócio que aí se conecta com esse quadro assustador que você retrata, Vitor, que é o seguinte: o que sobreveio a essa violência inominável, no momento, na reta final da campanha sucessória, considerada a maior democracia do mundo, isso é um sinal, para mim, não tem nada mais assustador, não tem nada mais significativo na conjuntura mundial do que esse problema. Desde o primeiríssimo momento, houve uma operação abafa de baixíssima qualidade, não foi nem sofisticada, tentativa de minimizar aquele acontecimento, de desassociar com o Trump os supostos sons de tiros, caiu do palco, todos esses horrores que a gente que já ficaram tristemente famosos. E dali, Vitor, em diante, aconteceu algo que eu acho que é a encruzilhada da civilização. Porque o que aconteceu foi que, da parte da imprensa e até da opinião pública, eu acho que as sociedades estão, em parte, embarcando um pouco nessa anestesia. O assunto foi desaparecendo. Então, o que se trata? Quer dizer, a Ana estava falando sobre a questão, por exemplo, do orçamento para a segurança do Trump, que não é o presidente, é o ex-presidente. Ora, ele é o favorito à Casa Branca. Há controvérsias, mas, enfim, está lá com grandes chances de se tornar presidente. O que aconteceu na Pensilvânia não precisa nem de dinheiro, nem de agentes altamente competentes, porque também entrou essa discussão, que é importante e é válida, né, das cotas no serviço secreto e agentes preparados. Só que o que se passou ali, Vitor e Ana, como vocês bem sabem, foi uma falha elementar. O atirador estava engatinhando num telhado próximo do ponto do comício, a ponto dos passantes, dos leigos, dos cidadãos olharem e dizer: olha ele lá, o sujeito em cima do telhado com o fuzil na mão. Então, é claro, eu tenho, Vitor, e coloco para a Ana também comentar isso, né? A minha impressão, desde o 13 de julho e agora, principalmente com a segunda tentativa de assassinato do Trump, que, de novo, a imprensa, como a Ana já observou no Sem Filtro, a imprensa dessa vez foi menos cínica, mas, de novo, no primeiro momento, reagindo como uma possível tentativa. Ora, ele estava, como eu já descrevi aqui, a situação era flagrante de perigo, né? Ele estava ali com um rifle, com um fuzil AK-47, pronto para matar o Trump, né? E, no último momento, isso deixou de acontecer, mas ele ficou acampado ali 12 horas.
Então, desde esse acontecimento no 13 de julho, em Butler, na Pensilvânia, a minha inquietação pessoal é a seguinte: se não ficar demonstrado, ou pelo menos, vá lá, se não houver uma busca intensiva, enfática, da explicação do que se passou, dessa falha elementar que não é compatível, que nem precisa, nesse caso, de mais dinheiro e de agentes melhores. Foi uma falha elementar que, se não foi uma falha elementar compatível com a sofisticação do sistema de segurança e do serviço secreto, tem a cumplicidade de alguém. Eu acho, Ana, e aí queria te ouvir sobre isso, não tem como os Estados Unidos da América seguirem para uma eleição normal, agora em novembro, da sucessão do Joe Biden, se não houver o esclarecimento, ou pelo menos, como a gente está vendo o esforço do Ron DeSantis, né? Ou pelo menos que isso seja colocado no topo das preocupações. Existe uma tentativa de aniquilar o concorrente à Casa Branca, que já presidiu a Casa Branca. Existe um discurso, nós estamos vendo aí as posturas covardes da imprensa, New York Times fazendo poesia com o sorriso da Kamala Harris. Eu li um editorial do Estadão recente, tratando Donald Trump como um delinquente. Quer dizer, é uma imprensa que, nesse aspecto, se torna marginal, se torna absolutamente leviana e covarde. E dentro deste quadro, nós vamos caminhando para uma eleição onde a gente percebe que o sistema, e hoje a gente pode chamar o sistema como um todo, porque a situação é de Biden e Kamala Harris, ele está dando a seguinte manchete, que essa imprensa falida não terá coragem de colocar: nós faremos de tudo, nós seremos capazes de tudo para evitar essa posse. E aí, Ana, eu te pergunto, em relação às duas tentativas de atentado, em relação ao que se passou nas eleições de 2020, que não foram eleições normais, né, dentro daquela tragédia da pandemia, nós sabemos que o sistema eleitoral funcionou de uma maneira absolutamente precária e confusa. A pergunta é: temos como ter eleições normais agora em novembro para a sucessão, que a gente possa confiar na vontade do eleitor, aquilo que a gente dizia antigamente, né? O voto, a expressão da vontade do eleitor. Dará para confiar nessa eleição se não houver, se esse ambiente se não houver uma limpeza desse ambiente em relação às desconfianças agudas que estão aparecendo? Fiuza, é uma pergunta difícil, porque são 50 eleições, né, dentro de uma eleição presidencial. Então, muitos estados já passaram suas legislações desde 2020, daquela confusa eleição, uma eleição que também continua sem muitas respostas. Muitos estados passaram legislações mais restritas e que protegem uma maior transparência das eleições presidenciais. Lembrando que logo que Joe Biden assumiu a Casa Branca em 2021, a líder dos democratas na Câmara dos Deputados, na House, que era controlada ainda pelos democratas, assim como o Senado na época, janeiro de 2021, a líder na Câmara, Kamala Harris, tentou passar uma lei chamada HR1, que, vejam vocês, federalizava a eleição presidencial, criava um órgão federal, tipo Tribunal Superior Eleitoral, para tomar conta das eleições presidenciais em todo o país, em toda a América. Claro que os estados, até democratas no Congresso, né, na Câmara, disseram: não, essa coisa de federalizar a eleição, isso é coisa de país de terceiro mundo, onde a gente coloca tudo em um órgão apenas para controlar uma eleição tão importante. Dito isso, Fiuza, cada estado passou a sua legislação referente a esse próximo pleito.
e o que nós sabemos é que o Partido Republicano colocou grande parte das suas doações nos novos olheiros, aqueles que vão ficar ali, né, olhando, já que é permitido por lei que democratas e republicanos eles tenham os seus olheiros ali nas sessões de contagem. Agora, cada estado vai ter o seu direcionamento mais democrata, mais republicano. Dentro do próprio estado, por exemplo, há bolsões democratas, há bolsões republicanos. Eu acredito, Fiuza, que essa eleição ela vai ficar muito concentrada ali no cinturão da ferrugem, principalmente no estado da Pensilvânia, que foi um estado que deu muito problema na eleição de 2020. A Pensilvânia, na última hora, autorizou cédulas de papel a terem a contagem registrada, mesmo depois da data que eles não podiam mais receber cédulas pelo correio. Eles autorizaram que essas cédulas fossem adicionadas à contagem oficial. Ignoraram a Câmara Legislativa do estado da Pensilvânia, porque eles que poderiam passar uma legislação autorizando a chegada de cédulas com atraso, e o procurador simplesmente ignorou isso. Então, um estado que deu muitos problemas, mas é um estado pêndulo que o pêndulo anda um pouco mais para Donald Trump pela questão do fracking, né, que é uma das técnicas de extração de petróleo. A Pensilvânia é um estado que tem muitos empregos no fracking. O fracking emprega mais ou menos 600 mil americanos, e a Kamala Harris tem o discurso de acabar com a extração de petróleo e tudo isso que a gente sempre discute. Então, Fiuza, a gente vai ter que aguardar, infelizmente. Agora, o curioso é que, voltando rapidamente na história da segurança do Donald Trump, ontem um antigo diretor do FBI deu uma belíssima entrevista cheia de detalhes técnicos para a Fox News, e ele disse o seguinte: não é questão de recursos financeiros, é questão de prioridades. Os recursos já existem. É questão de priorizar os agentes corretos para que eles possam estar com o Donald Trump. Lembrando também que o agora não mais candidato em todos os estados, o Robert Kennedy Jr., por lei, todos os candidatos eles têm proteção do serviço secreto, mas até o atentado do Trump de 13 de julho, o Robert Kennedy Jr. não tinha proteção do serviço secreto. Joe Biden, a administração de Joe Biden, disse que não ia prover isso para ele. E só depois do atentado do 13 de julho foi que a administração Biden-Harris então deixou o serviço secreto proteger Robert Kennedy Jr., que hoje apoia Donald Trump.